Olá, boa noite. A internação compulsória de dependentes químicos em São Paulo deve começar na próxima segunda-feira. Uma força-tarefa vai reunir profissionais da saúde e membros do Ministério Público, Tribunal de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo da ação é oferecer tratamento ambulatorial aos usuários e convencer os dependentes à internação voluntária. Somente os casos mais graves estarão sujeitos a medidas compulsórias. No Jornal da Cultura, vamos trazer mais detalhes sobre o programa do governo para tentar controlar e diminuir o uso desenfreado do crack. Ainda sobre este assunto, esta edição traz uma entrevista exclusiva com o governador Geraldo Alckmin. Acompanhe também outros assuntos importantes desta sexta-feira. Piauí tem apagão em 33 cidades em dia de visita oficial da presidente Dilma Rousseff. A Prefeitura de São Paulo anuncia a construção de mais 14 piscinões contra enchentes na cidade. Chuvas do Rio de Janeiro fazem novos estragos e menina de 13 anos morre em deslizamento. Barack Obama toma posse no segundo mandato neste fim de semana em Washington. Na Bolívia, câmeras de segurança flagram um deputado abusando sexualmente de uma funcionária dentro do plenário da Assembleia Legislativa. Participam desta edição o filósofo Luiz Felipe Pondé e o professor de psiquiatria da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Ronaldo Laranjeira. E a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais cobra do Itamaraty a concessão de passaportes diplomáticos a 14 integrantes. O pedido é reflexo da concessão do documento para líderes de igrejas evangélicas. O passaporte diplomático tem regras mais simples e rápidas para a concessão de vistos, que em muitos casos são até dispensados. É entregue de forma gratuita ao portador e, em geral, também dá direito a uma fila especial no embarque. Tem direito ao passaporte diplomático, entre outros, o presidente e os ex-presidentes da República, o vice, ministros de Estado, governadores, diplomatas, militares a serviço da ONU ou de outros organismos internacionais, integrantes do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República e os subprocuradores-gerais do Ministério Público Federal. Além disso, há uma brecha no decreto que permite ao ministro das Relações Exteriores conceder o passaporte diplomático em função do interesse do país. Nessa exceção foram incluídos os filhos e netos do ex-presidente Lula, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o arcebispo emérito de São Paulo e, mais recentemente, 6 líderes de igrejas evangélicas, o que levou a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais a também pedir o documento ao Itamaraty. Desde 2011, as nomeações passaram a ser publicadas no Diário Oficial da União. Nos últimos 2 anos, o Ministério das Relações Exteriores concedeu 112 passaportes diplomáticos, a maioria para integrantes do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e de representações do Brasil no exterior. O advogado especialista em direito internacional, Eduardo Carvalho, critica a distribuição dos passaportes. O passaporte diplomático só é concedido com muita parcimônia sob o risco de desmoralizar aquele país que concede passaportes diplomáticos sem critério muito rigoroso. O mau uso do passaporte diplomático pode causar um grande estrago na imagem do país no exterior e nas relações entre o país que concedeu e, eventualmente, o país onde esse portador do passaporte diplomático cometer algumas infrações ou fazer alguma coisa que vá contra as leis daquele país ou os costumes daquele país. A presidente Dilma Rousseff já determinou ao Itamaraty a revisão do decreto sobre a concessão dos passaportes para coibir o uso das exceções. Falta critério nessa concessão, Pondé? Eu acho que o problema não começa com essa associação de gays e lésbicas e querer o passaporte diplomático. O problema começou com essas exceções, quer dizer, família do Lula, arcebispo, líder evangélico, acho que não tem nada a ver, só devia ter, como disse o especialista, só quem de fato
está dentro de uma organização de representação do país, do Estado, porque vai uma pessoa dessa vai representando o país. Por quê? Eu sou brasileiro, cidadão, eu não quero dar passaporte para eles. Será que todo mundo quer? Quer dizer, entende o que eu quero dizer? Assim, é um passaporte específico, especial. Só que não adianta só proibir agora, nesse caso, né? Devia ser retroativo e tirar de quem já tem numa situação especial. Ronaldo, você concorda? Eu concordo. Acho que passaporte diplomático realmente é para o núcleo do Estado, né? Realmente tem que ser os representantes mais legítimos, é o topo da pirâmide de representação, porque no fundo até qualquer indivíduo, qualquer cidadão pode representar o Estado, mas isso amplia de tal forma, né, o absurdo, né, o que seria realmente a representação do Estado. Né? É justo esse pedido da associação? Diante das exceções que foram feitas? Se você começa a abrir exceção, acaba ficando justo. Qualquer grupo que tem uma representação internacional, daqui a pouco começa. Sei lá, daqui a pouco, grupo A, B, C, D tem representação, também quer. Daqui a pouco, sei lá, qualquer gente que tem uma ONG em algum lugar vai querer também. O Carlos está dizendo o seguinte, aqui eu gostaria de saber por que o bispo Valdemiro, Santiago e outros receberam passaporte diplomático. Não é justo, mas não é justo só neste caso agora. Não é justo nenhuma das exceções. Tá certo. Um método criado nos Estados Unidos para avaliar o atendimento de empresas está ficando cada vez mais comum no Brasil. O mercado do cliente oculto cresce 30% ao ano no país. Ele prefere ser discreto, nada de chamar atenção. Atua como gerente comercial, mas há mais de uma década mantém uma outra atividade paralela. Diógenes frequenta hotéis, lojas, aeroportos, restaurantes para testar a qualidade dos serviços e dos produtos. Hoje ele não se importou em revelar que é um cliente oculto. Eu tenho que criar um personagem para poder interpretá-lo e não cair em contradição. Pode parecer divertido, mas o assunto é sério. Com um simples relatório, o cliente secreto trabalha pelo aumento da qualidade oferecida pelas empresas e ainda pode comprometer o emprego de muita gente que passa pela avaliação deste consumidor exigente. A metodologia do cliente secreto ou oculto surgiu nos Estados Unidos na década de 1920, quando os banqueiros resolveram testar a honestidade dos funcionários para evitar possíveis desvios de dinheiro. No Brasil, o conceito chegou no final da década de 80. Estela foi a pioneira. O negócio, montado há 20 anos, atende hoje cerca de 100 empresas e tem outros 40 mil consumidores ocultos cadastrados. O Código de Defesa do Consumidor está exposto nas lojas. Os consumidores se tornaram mais críticos. A gente costumava falar que os brasileiros são mais tolerantes, mais propensos a relevar. Isso mudou. Neste hospital veterinário que funciona na zona sul de São Paulo, a supervisora diz que o método é fundamental para avaliar as mudanças no perfil dos clientes. A vantagem é que a gente tem ali uma avaliação detalhada, né, nos parâmetros que eu gostaria de saber qual é a resposta do cliente, qual é a sensação do cliente. Alessandra é blogueira e também uma consumidora pra lá de exigente. Sempre reclama quando não é bem atendida e não perdoa as empresas que não respeitam o consumidor. Bota a boca na web. É incrível a internet, porque, na verdade, você está fazendo a mesma coisa, só que com um megafone e está todo mundo te olhando. Essa história de contratar pessoas para avaliar a qualidade dos serviços, será que mostra, de alguma forma, que que as empresas começam a se preocupar em respeitar um pouquinho mais o consumidor? O que você pensa, Ronaldo? Eu acho que as empresas devem estar pensando assim na sustentabilidade do mercado, né? De você realmente fornecer um serviço que tenha realmente que permaneça ao longo do tempo, né? E para isso ele vai ter que ter essa sensibilidade, saber que tipo de serviço está sendo entregue ao consumidor, né? Eu acho que você ter esse parâmetro, né, objetivo de que o serviço realmente está sendo entregue no nível de qualidade que a empresa sente e sabe que vai ser possível dar sustentabilidade, acho que isso faz com que esse serviço seja interessante. Né? Bom, você não poderia ser um cliente oculto, né? De jeito nenhum. Não, eu sou simpático a esse tipo de atividade, apesar de eu não poder exercê-la, mas assim, eu acho importante, porque numa sociedade como a nossa, de capitalismo avançado, né, no sentido mais global, o consumo é uma dimensão política.
Então, faz parte da cidadania. Então, você ter direitos do consumidor, possibilidade do consumidor reclamar e as empresas se prepararem para isso, lançando mão de um profissional especializado em testar seu próprio serviço, eu acho uma forma de controle de qualidade avançado, acho super importante, muito bom. E a internet, a gente ouviu uma blogueira, e a internet como forma também de protesto, de movimentação dos consumidores para denunciar, para criticar, para elogiar, enfim, os serviços, os bens e tal. A internet é aquela história, redes sociais é aquela história, ela é boa para um monte de coisa e péssima para um monte de outra. Você pode fazer grandes eventos nas redes sociais e linchamentos injustos. Então, assim, também faz parte do pacote, mas eu acho mais sofisticado, consistente e organizado empresas que são especializadas em cliente oculto do que simplesmente sair lixando as pessoas nas redes sociais. Mas não há dúvida que as redes sociais fazem um papel importante também. E deslizamento causado pelas chuvas mata uma menina de 13 anos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Diversos municípios da Baixada Fluminense foram atingidos pelo temporal que durou cerca de 40 minutos e causou o alagamento de diversas ruas, além de desabamentos na região metropolitana e na falta de energia em pelo menos 5 bairros do Rio. Em Niterói, a menina Júlia Gonçalves Damasceno, de 13 anos, morreu vítima da queda de um muro no bairro do Ingá. Ela ainda conseguiu salvar outras 2 crianças que ficaram feridas. O corpo de Júlia foi enterrado no cemitério do Maruí, em Niterói. Na capital, passageiros de um ônibus foram resgatados por um bote do Corpo de Bombeiros na favela do Jacarezinho, na Zona Norte. A lama e o lixo ainda provocaram a interrupção das estações Penha Circular e Olaria, também na Zona Norte carioca. Hoje, pela manhã, por toda a cidade, o que se via era lama e lixo arrastados pela chuva. Tijuca, Madureira, Avenida Brasil e Benfica foram as regiões que mais sofreram. Já na região serrana do estado, a cidade de Petrópolis foi a mais atingida. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que a chuva forte continue no Rio durante todo o final de semana. A gente vem discutindo aqui ao longo desse mês do Jornal da Cultura essa questão do investimento na prevenção, né, nessas situações que acontecem toda a época de chuva. E que os governos, de forma geral, investem muito mais no momento da emergência do que na prevenção. O que você pensa disso, Ronaldo? Acho que, infelizmente, essa é mais uma crônica de uma morte anunciada dessa menina, né? Porque desde das últimas eventos lá no Rio de Janeiro, o investimento posterior, o quanto que o próprio governo federal disponibilizou para ser investido nas áreas de encosta, só uma fração foi gasto realmente na parte preventiva, né? Então, acho que isso realmente é uma tristeza. Você vê que ano após ano, você vê que não se tem a consistência desse planejamento, né? Você não pode esperar que as pessoas morando nas áreas de encostas, no Rio de Janeiro, aqui no São Paulo, que em algum momento não vai ter uma morte ou várias mortes, como ocorreu há 2 anos atrás no Rio de Janeiro, né? Daqui a pouco, o Piauí tem apagão em dia de visita da presidente Dilma e ainda internação compulsória de viciados em crack começa na próxima segunda-feira aqui em São Paulo.